eu dou mais detalhes para você de como é que foi a votação ali no STF, do julgamento, né, que decide sobre o porte de drogas. Teve uma discussão um pouco mais acalorada quando o ministro André Mendonça pediu a fala e falou para o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que eles estavam passando por cima do legislador, já que o legislador, no caso o Congresso, decidiu que o porte de drogas é crime. Eu vou trazer um pouco mais detalhes para você também, vou mostrar o vídeo dessa discussão um pouquinho mais acalorada para você ainda hoje, mas eu vou mostrar para você aqui, aliás, nós vamos falar como é que foi a votação, como é que ficou a votação, já que ela foi interrompida agora há pouco e só vai retomar na semana que vem. Votação essa que estava parada desde março. Então, o último ministro a votar foi o Dias Toffoli, ele que votou para manter a criminalização do porte de drogas e fixou o placar de 5-4, né? O ministro do STF, o presidente da casa, Luiz Roberto Barroso, ele encerrou a votação, prometendo voltar na próxima semana. Eu vou trazer um pouquinho agora do resumo de como é que foi essa votação. Então o placar ficou em 5-4 para considerar que não é crime o porte de maconha para consumo próprio. Além disso, já a maioria para que o tribunal estabeleça um critério que diferencie o usuário do traficante. Os ministros também devem debater a possibilidade de especificar uma quantidade mínima que configure o uso individual. O caso tem repercussão geral, ou seja, a decisão tomada no STF deverá ser aplicada pelas outras instâncias da Justiça. O último voto foi, então, do Dias Toffoli, que colocou o placar 5-4. O que o STF também quer debater e quer chegar num consenso é porque, em muitas vezes, em diferentes partes do Brasil, falando um pouquinho já que o legislador decidiu que o porte de qualquer tipo de droga é crime, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse que a votação no STF não é para dizer o contrário. Sim, será um crime, mas ele será decidido se é um crime penal ou administrativo, o porte de drogas. E também em que muitas partes do Brasil, ou que em um mesmo lugar, exemplo, em uma cidade grande, né? Às vezes uma pessoa de pele branca, de poder aquisitivo, é pega com uma quantidade de droga, uma quantidade grande, e é considerado usuário. Já nessa mesma cidade, em uma periferia, um homem negro com uma quantidade menor é preso, considerado traficante. É essa diferença que, segundo, conversando até mesmo com os ministros do Supremo Tribunal Federal e nas entrevistas que eles dão, a gente consegue pegar esse tom e é isso que eles passam quando diz que vai votar sobre o porte de drogas. Eu vou falar agora então para você de como é que foi um pouquinho dessa discussão do ministro André Mendonça com o presidente da casa, o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele interrompeu, tem aqui, ó, vamos lá, o André Mendonça, ele interrompe a fala do ministro Luiz Roberto Barroso e disse que eles estavam passando por cima do legislador, do Congresso, que já teria votado e colocado ali, né, em essa discussão e decidiu que o porte de drogas é crime. Então, nesse momento, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele vai lá e responde André Mendonça. Vamos acompanhar. Seus eminentes pares, com a devida vênia e respeito que sempre tenho por Vossa Excelência, eu não creio, não entendo que o presidente da CNBB esteja sendo vítima de desinformação. A opinião dele é compartilhada por mim, ela está consignada no meu voto. André, Vossa Excelência me desculpe, mas eu conversei com ele e ele me disse que não estava ciente de que essa era a discussão. E, portanto, eu me comprometi com ele a prestar esse esclarecimento no início da sessão, porque ele me disse que não estava informado de que esta era a questão e ele se preocupou em me dizer que trabalhou em periferia
e que droga é uma coisa que faz mal às pessoas e às comunidades. E eu disse a ele que todos nós aqui concordamos com isso, que todos nós aqui temos uma atitude contrária às drogas ilícitas e que nós não estamos decidindo legalização de drogas. E, portanto, ele é que me disse que tinha a informação incorreta do que estava sendo decidido. Pois não? Eu não acho que ele tem informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é um ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação, com a devida vênia aos entendimentos em contrário, tem que ser adotada pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário, apenas conseguindo a minha opinião e entendo, com a devida vênia, que o presidente da CNBB não é vítima de desinformação. Bom, Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais panfletário. Eu, ao início da sessão, disse, estamos discutindo se é ato ilícito administrativo ou se é ato ilícito penal. Vossa Excelência entende que é ato ilícito penal e tem todo o direito de achar, mas a minha explicação foi absolutamente correta do que está sendo decidido aqui, se é ilícito penal ou se é ilícito administrativo. Então foi isso a discussão entre o ministro Luiz Roberto Barroso e André Mendonça, né? No final ali, o Barroso explicava que concorda com o Mendonça que é um ilícito penal, mas teriam eles que definir se é penal ou administrativo, porque concorda que o porte de drogas realmente é um ato ilícito. Isso não é isso que está em jogo. E agora eu explico para você o que está em jogo. O tribunal deve decidir se é crime uma pessoa ter consigo drogas para seu consumo próprio. Além disso, deve fixar uma relação a uma ou mais substâncias, a quantidade considerada como uso individual. A decisão não envolve o tráfico de drogas, conduta punida como crime que vai continuar sendo o delito com pena de 5 a 20 anos. Então a gente vai aguardar para a semana que vem o desfecho dessa votação.